Continuando a série especial sobre o novo álbum do Iron Maiden, Senjutsu, agora para falar da música Strat-Eagle. O que será que a letra dessa música tem a ver com este jogo aqui? É o que a gente vai ver neste vídeo. Se você está curioso, me acompanha até o final. Seja muito bem-vindo, você está no canal Metal Musicast. Aproveite para se inscrever, fortalecendo mais este espaço para falar de música pesada aqui no YouTube, beleza? Eu trouxe esse jogo porque aqui no Brasil ele foi licenciado e lançado com o nome em português, Combate, mas originalmente ele foi registrado lá na Holanda em 1942 com o nome Strat-Eagle. Então, o título dessa música do Iron Maiden faz referência a este jogo aqui. Você conhece? Já coloque aí nos seus comentários e diga se você sabe do que se trata. É um jogo que representa uma batalha. Cada um dos dois jogadores recebe 40 peças que são numeradas de acordo com as patentes militares. Começa com o número 2, que é soldado, passa para o 3, que é cabo, e assim sucessivamente. As pessoas que jogam, os dois jogadores, podem dispor das peças, distribuir as peças conforme a sua estratégia, desde o começo. Por isso que o jogo tem esse nome, Strat-Eagle. Como diz aqui na capa, ó, estratégia e precisão farão de você o vencedor. Então, o jogador que souber distribuir suas peças já antes de o jogo começar, já leva vantagem. O que tem a ver esse jogo com a letra do Iron Maiden? Bom, essa música tem como autores o Yannick Gers e o Steve Harris. A gente sabe que quando aparece nos encartes, nas fichas técnicas, alguém com o Steve Harris, principalmente se não for o Bruce Dickinson, significa que é o Steve Harris quem faz a letra. Então essa letra é só dele. E ele gosta muito de escrever sobre histórias, sobre batalhas. Aqui é uma letra sobre batalha. A gente percebe as angústias, a agonia de alguém que está preparado para uma batalha, que está enfrentando uma guerra. A gente vai ler aqui, como eu falo para vocês, eu não coloco a música para não ter problema de direitos autorais aqui no canal e para o canal não ficar sendo amarrado aí por reclamações e notificações, beleza? Deixa eu mostrar para vocês, vocês sabem que eu estou curtindo muito o novo álbum do Iron Maiden, estou fazendo esta série aqui com 10 vídeos, um vídeo para cada música. E olha aqui, ó, hoje eu comprei a camiseta do Senjutsu. Vou poupar vocês de verem eu trocando de camiseta aqui, mas eu vou passar a fazer o vídeo agora com essa camisa nova. Tá aí a camisa do Iron Maiden, aqui o Metal Musicast veste a camisa, tamo junto. Vamos acompanhar a letra agora. How do you read a madman's mind? Como você lê a mente de um homem louco? Teach me the art of war. Ensine a arte da guerra. For I shall bring more. Pois eu poderei trazer mais. Than you bargained for. Do que você barganhou. Give me an ultimatum. Me dê um ultimato. That I could not dream of. O qual eu não poderia sonhar. Spills of a crying nation. Respingos de uma nação chorosa. Upon my soul. Sobre a minha alma. Alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, quando o jogo Strat-Eagle foi inventado, ele se chamava Le Attaque. Ele foi inventado na França. E as peças representavam os exércitos napoleônicos. Então, a gente vê aqui que logo no começo, Steve Harris escreve como ler a mente de um louco. Então, um dos pontos talvez seja uma referência indireta ao Napoleão. Mas a gente vê também que tem aqui o nome Arte da Guerra. Existe aquele livro muito popular que foi escrito no século IV a.C. pelo general chinês Sun Tzu, que era um manual de táticas e estratégias militares, mas transcendeu esse ambiente militar e acabou se tornando um livro de apoio para tratamentos psicológicos ou para palestrantes no mundo dos negócios. O fato é que aqui também pode ser que o Steve Harris usou como referência este livro, ainda mais quando ele fala aqui que tem um ultimato, ele fala também da mente de um louco. Tem uma história muito curiosa que o imperador na época quis colocar à prova os conhecimentos do general Sun Tzu. Então ele chamou o general até o seu palácio e questionou se aqueles métodos que constavam nos livros eram realmente eficazes e eficientes. O general disse que sim, afinal ele já tinha conquistado muitas terras, eliminado muitos inimigos, então ele sustentava ali, ele bancava que o seu manual era muito eficiente mesmo. O imperador, meio que num tom de zombaria, disse que ele deveria ser então capaz de treinar as concubinas do imperador. A gente sabe que naquela época as mulheres não tinham treinamento militar nem prática na guerra. E o Sun Tzu topou a parada, ele disse, eu consigo treinar
suas 180 concubinas. Então o imperador deixou que ele treinasse aquelas mulheres, cedeu um espaço do palácio, o general levou aquelas mulheres até esse espaço, passou uns dias treinando todas elas ali, dividiu em 2 batalhões e nomeou uma líder para cada um dos batalhões. Ele passou algumas regras para elas e quando chegou o momento de saber se elas estavam executando bem aquelas regras, ele tocou os tambores e elas apenas deram risada. As mulheres ficaram rindo diante das ordens do general. Ele primeiro não quis puni-las, ele disse que ele talvez não tinha ensinado adequadamente, de maneira suficiente, as regras que ele queria. Então ele treinou novamente e tocou o tambor novamente e elas riram como na primeira vez. E aí o general decidiu que as 2 líderes eram as culpadas, porque ele tinha treinado e comunicado adequadamente o que ele queria. Então a liderança era culpada, mandou degolar as 2. O problema é que elas eram as concubinas preferidas do imperador, que tentou de todo jeito impedir que elas fossem degoladas, mas o general disse: olha, o senhor me deu aí um ultimato a respeito dos meus métodos, delegou a autoridade militar para mim, se o senhor tirar essa autoridade de mim agora, o senhor fica desmoralizado. Colocou o imperador na parede. O imperador acabou amarelando, deixou as 2 mulheres serem degoladas. Então, a partir disso, o general voltou a treinar as outras que restaram. Nomeou 2 líderes substitutas e passou todas as instruções novamente. Então, tocou o tambor para ver se elas iriam obedecer às ordens. E não é que agora todas elas, com a maior seriedade, obedeceram. O jogo, que se chama Stratego, ele tem uma característica. Como as peças são distribuídas sempre de maneira diferente, nunca um jogo é igual ao outro. É até diferente do que o jogo do xadrez, porque no xadrez as peças têm suas posições iniciais já pré-definidas. Aqui não, é o jogador quem escolhe onde elas vão ficar desde o começo do jogo. E isso faz com que sempre há surpresas. O livro Arte da Guerra também trabalha muito com táticas e estratégias de fingimento, de dissimulação de surpresa, porque ali se diz que se ganha uma guerra antes mesmo de começar a combatê-la, exatamente por causa da estratégia e do planejamento. Tudo isso deve ser de conhecimento do Steve Harris, porque a gente percebe que a letra passa todas essas mensagens. E eu digo para vocês, como eu disse no primeiro vídeo, que eu sempre leio as letras do Iron Maiden, primeiro no seu sentido literal, e já acho elas sensacionais. Mas também sempre imaginando que são metáforas para o estilo de vida dos caras que naturalmente querem escrever sobre aqueles valores que são deles também. A gente sabe que o Steve Harris enfrentou muitos perrengues para colocar o Iron Maiden no cenário da música. E durante todo esse período, ele teve que enfrentar batalhas. Ele teve que eliminar, Ele teve que eliminar gente da banda que não estava focada. Ele teve que enfrentar outras bandas ali da New Wave of British Heavy Metal que tinham ciúmes, tinha muita treta também. As bandas eram unidas até certo ponto, algumas bandas eram mais unidas que as outras. Teve uma situação até em que algumas bandas invadiram o show do Iron Maiden e jogaram cerveja nos monitores, nos amplificadores, porque o Iron Maiden estava provocando. O Steve Harris garante que isso só aconteceu uma vez, porque depois eles passaram a intimidar mais os caras. Então eu vejo aqui nessa letra, eu vou ler mais um pouco para vocês, muito do estilo de vida, dos valores do Steve Harris. Acompanhem comigo. For I have not a mortal soul. Eu não tenho uma alma mortal. That you already know. Mas você já sabe disso. Look at my eyes. Olhe meus olhos. There's no surprise. Não há surpresa. Ocean is black, the devil's track. O oceano é negro, a trilha do diabo. Looking beyond beneath the sea. Olhando além das profundezas do mar. Eye of the storm is here again. O olho da tempestade está aqui novamente. Been there before you were ever born. Já estive lá antes mesmo de você nascer. Beyond the dark, I feel the pain. Além da escuridão, eu sinto a dor. It's hidden, but I can't explain. Está escondida, mas não consigo explicar. A cross to bear. Uma cruz para carregar. A heavy faith. Uma fé pesada. My sorrow whispers. Minha tristeza sussurra. Time again. Novamente com o tempo. Para garantir a própria sobrevivência, o militar precisa, muitas vezes, eliminar um outro ser humano que é o seu inimigo no campo de batalha. Essa metáfora é muito boa, eu sempre gosto dela quando eu vejo a carreira do Iron Maiden, porque no decurso
desse tempo em que o Iron Maiden foi crescendo, o Steve Harris teve que eliminar muita gente que estava no caminho, claro que simbolicamente, mas teve que demitir, por exemplo, teve que demitir um cara como Paul Di'Anno, que todos eles dizem até hoje, que era um cara muito bacana, muito legal, mas que não se comprometia, e o Steve Harris exige isso. E a gente pode ver que esses valores dele estão presentes na letra dele, quando ele faz alusão a uma batalha, a coragem e a lealdade que uma guerra exige, quando ele consegue colocar isso como uma metáfora para a batalha que é colocar o Iron Maiden nos trilhos da indústria musical. Vejam o que diz o Paul Di'Anno. Em um grupo como o Iron Maiden, você nunca consegue sobreviver se não der 1000%. Não apenas 100%, 1000%. Simplesmente não consegue. Se for o seu caso, é melhor cair fora, o que eu finalmente fiz. Eu costumava ser um cuzão e ainda me surpreende como ele não me botou para fora da banda antes. Tenho certeza de que em várias ocasiões ele pensou em me matar. Eu tinha uma boca grande, sempre falava o que não deveria, me exibia, irritava todo mundo, dava em cima das namoradas. Eu era terrível. Steve tentou lidar com minha insanidade porque sempre quis estar no controle de tudo, mas às vezes a pessoa é simplesmente louca e não há nada que você possa fazer. Ele sempre foi pacífico, amado por todos e completamente imerso na música do Maiden e em tudo relacionado à banda. E eu vou mostrar para vocês outro trecho do livro que prova que o Steve Harris sempre exigiu muito comprometimento dos caras. Dá uma lida comigo aqui. Não era só a musicalidade. Às vezes, eles pareciam incertos quanto ao seu comprometimento em fazer shows, porque os dois tinham ótimos empregos fora da cena musical. Acho que ambos se preocupavam com seu trabalho diário, mas isso não me interessava. Eu era do tipo, foda-se o emprego, a banda precisa vir primeiro. Eu disse exatamente isso a eles. Qualquer membro da banda precisa tomar a atitude certa. Era algo do tipo, não me interessa se o seu irmão ou a sua irmã vão se casar. Se temos um show naquela noite, vamos fazê-lo. Essa sempre foi minha atitude. O Maiden vinha em primeiro lugar. Ele comenta isso quando fala sobre a demissão de um ex-batera e um ex-guitarrista, o Rance e o Sullivan, logo no começo do Iron Maiden. Vamos ler mais um pouco aqui. I hear you calling my name, eu escuto você chamar meu nome. Come to claim my life again, venha reclamar minha vida novamente. Pray for me, I am almost there. Ore por mim, estou quase lá. The pain almost too much to bear. A dor é quase insuportável de aguentar. I try to find my way back home. Eu tento encontrar o caminho de volta para casa. To feel the same again. Para ter essa sensação novamente. The voice of nothing. A voz do nada. Listening far too long. É escutada à distância. Little by little, eat away. Sendo devorado aos poucos. I think I've lost my mind. Acho que enlouqueci. Too late to change now. Agora é tarde demais para mudar. What I left behind. O que eu deixei para trás. Nessas últimas estrofes que eu citei aqui, fica bem claro que pode servir como uma metáfora dos valores do Steve Harris. No livro Run to the Hills, do Mick Wall, vejam só o que o Rod Smallwood, o empresário, conta. Os donos do pub exigiram que eles cumprissem o horário e rolou uma discussão na qual Steve mandou os proprietários se foderem. A banda empacotou as coisas e saiu sem tocar uma só nota. Steve, na verdade, queria que o cara lhe desse mais 15 minutos, porque convidara alguns conhecidos para assistir ao show. Mas aconteceu uma daquelas brigas de ego em que os donos do pub não cederam. Só que não dá para tentar manipular Steve desse jeito. Ele sempre vai mandar você se foder. O que, é claro, foi o que acabou fazendo, e ainda faz até hoje. Mas, para dizer a verdade, foi até engraçado. Lembro-me de aquele cara dizer que iria bani-los do norte de Londres, proibindo-os de tocar em qualquer casa da região, o que é maravilhoso quando se sabe que poucos anos depois eles tocaram na Wembley Arena. É interessante quando a gente vê na letra os trechos Look at my eyes, olhe nos meus olhos, there's no surprise, não há surpresa. Nos dá uma ideia de confiança, de olhar nos olhos e saber o que se pode esperar do caráter daquele que está do outro lado. É interessante porque o Steve Harris preza muito por esse valor da lealdade. No livro O Clarividente, Steve Harris, dê uma olhada o que o autor fala sobre esse traço de caráter do baixista. Os colegas de Harris o descrevem como uma das raras pessoas em quem você pode confiar completamente.
Alguém determinado e totalmente focado no que está fazendo, prudente e pronto para levar em consideração ambos os lados em conflito, mas uma pessoa que, quando sabe que está certa, fará de tudo para provar. Por isso eu reforço que as letras do Iron Maiden podem ser entendidas no seu sentido literal e a diversão, o entretenimento estão garantidos, sempre letras inteligentes, muito interessantes. Mas a gente também pode imaginar que, pelo menos nas entrelinhas, os caras estão veiculando os seus valores. E o Steve Harris sempre prezou pelos fãs. Leiam o que está escrito aqui. Rod, o resto da banda e alguns amigos próximos são as únicas pessoas no mundo que realmente podem dizer a Steve algo como: olha, isso não está certo, é melhor fazer assim. E Steve vai escutá-los. No entanto, no fim, ele fará o que pensa estar certo, porque Steve é o homem que criou o próprio sonho e o realizou. O mais importante é que ele cuida dos fãs e nunca os deixa esperando. Sei que ele já ajudou alguns fãs que não tinham recursos para entrar nos shows e até visitou outros adoentados. Ele sempre ouviu os fãs, por isso costuma ler uma seleção de correspondências de fãs. Steve gosta de saber o que as pessoas estão falando da banda, de como elas reagem aos lançamentos e aos shows. E também perguntava isso aos fãs quando os encontrava nas apresentações ou na rua. Curti muito, vocês sabem, estou curtindo, eu já estou vestindo a camisa aqui do Iron Maiden, sou um grande fã da banda e por isso estou trazendo essa série de vídeos para vocês, é de fã para fã. Aqui o canal Metal Musicast não quer ser mais importante do que os grandes artistas. A gente faz um canal para trocar ideia de um fã para o outro fã que está aí do outro lado. Termino aqui o vídeo mostrando para vocês a figura do gigante Steve Harris. Tamo junto, valeu, forte abraço a todos vocês.